Então a gente está ainda tendo muita dificuldade em algumas questões, não estamos sabendo lidar em alguns jogos, mas a gente vai crescendo com essas classificações. Ele aqui, por que a escolha pelo Pedrinho desde o início? Agora sim? Peraí. Por que a escolha pelo Pedrinho desde o início do jogo e o que faltou para o Corinthians para sair classificado no tempo normal e não passar mais um sofrimento desse? A ideia de jogar com o Pedrinho eu decidi na sexta-feira já, junto com a minha comissão. Sabia que ia perder força de ataque pela característica do jogador, mas a ideia era ter mais posse. Só que a gente não conseguiu ter posse, não conseguiu ficar com a bola, não conseguiu rodar a bola no campo do adversário, né? E a gente teve bastante dificuldade. Então a opção de voltar o Wagner ali para pelo menos a gente competir mais, né? Duelar mais com o Santos. Mas enfim, também não funcionou muito, o segundo tempo também foi abaixo. O que faltou pro time sair classificado? Ficar com a bola, rodar, a gente entregou a bola para o Santos muito rápido, ter mais posse, trocar 4, 5 passes, a gente não conseguiu trocar passe, que é algo que eu sempre trabalhei muito e trabalho muito, 17, 18, de ficar mais com a bola. A gente teve muita dificuldade hoje para trocar passes e com isso a bola ficou muito no pé do Santos. Carille, duas rápidas. A primeira, o que esperar do São Paulo, que está numa fase crescente na temporada. E a segunda, já são 3 disputas de pênaltis na temporada e o Corinthians venceu as 3. A gente ouve no popular, né, que pênalti é loteria, a gente sabe que não é bem isso. É preparação, é preparo físico, mas por que o Corinthians é tão frio e é tão bom nesse tipo de cobranças e disputa? Acho que passa pela comissão de nesses momentos aí dar muita tranquilidade. Nós sabíamos que isso podia acontecer no decorrer do ano. Então a gente começou diferente do ano passado já a treinar bem antes. Então todo dia, pelo menos de trabalho, os jogadores batem um pênalti, pelo menos um pênalti bate. E isso dá mais confiança quando tem essas decisões, né? Mas a gente precisa ser melhor. Estamos vivos nas 3 competições que a gente estamos disputando, que é a Copa do Brasil, Sul-Americana e final do Campeonato Paulista. Mas a gente tem que melhorar muito e nós vamos melhorar com o trabalho. Não pensei no São Paulo, cara, não dá para pensar, né? Começo a pensar no São Paulo a partir de amanhã. 50% para cada um, é assim, clássicos são assim, né? E decisão, fazendo o segundo jogo em casa. Então preparação, né? Começa a pensar no São Paulo, mas preparação para a gente buscar um bom resultado no Morumbi. Carille, tudo bem? Tá me ouvindo? Carille, me permite só fugir um pouquinho da questão da classificação do Corinthians aí para mais uma final, terceira seguida. Eu não tive no CT na sexta-feira, acompanhei à distância. E se possível eu queria abordar um pouquinho o que foi falado lá no CT do Corinthians, principalmente em relação a você falar que tem espiões no Corinthians que fazem, supostamente, né, imagino, pelo menos deu a entender que fazem dossiê, passam para frente para outros técnicos, adversários e tudo mais. Você até falou do sigilo à fonte, né, que é algo constitucional e que é tipo uma defesa do jornalista, e é importante para o jornalista a questão do sigilo à fonte, sendo que você nem foi perguntado sobre essa fonte, quem seria, você foi perguntado sobre o personagem principal. E são outros episódios também, por exemplo, quando você foi embora e foi noticiado que você estava saindo do Brasil, você disse que os repórteres estavam mentindo e poucas horas depois você estava na Arábia Saudita comandando o Al-Ueda. Quando você voltou para o Brasil, você elogiou a imprensa da Arábia Saudita em detrimento da do Brasil, sendo que a Arábia Saudita é um país que nunca teve eleição direta para o principal cargo executivo, tem uma imprensa super censurada e restrita. E agora mais um episódio dessa questão da fonte, do sigilo à fonte, também da questão dos espiões que estão no treino do Corinthians. E eu queria saber de você, Carille, primeiro para você esclarecer, porque muitos torcedores estão acusando setoristas de serem espiões para mandar um dossiê para o adversário. Se você de fato chegou para a assessoria do Corinthians, tentou evitar, né, que essas pessoas que estão passando informação para frente entrassem no CT do Corinthians, e você chegou a conversar com essas pessoas, e por que essa relação com a imprensa? Que assim, claro que a imprensa tem milhares de defeitos, mas pelo menos em relação a você, eu sinto que ela te respeita e valoriza bastante. Por que essa relação é tão tumultuada com a imprensa e com tantos episódios dessa maneira? Que bom você ter levantado isso daí. Então minha resposta vai demorar bastante. Eu ganho um jogo na Arena Corinthians de 1-0 de uma jogada de bola parada que eu treinei. E o técnico adversário, meu amigo, fiz questão de ir no vestiário cumprimentá-lo. Ele falou assim para mim: é fogo perder o jogo de 1-0 de uma bola que eu sabia. Mas como você sabia? Ele falou: fique esperto.
passaram. Quando eu chamei de mentirosa a imprensa e serviu para alguns, eu estava na Venezuela, jogo de 7-2, essa entrevista foi lá. No dia do jogo, teve setoristas que falou que eu já estava certo com o Hilal por 1,5 milhão por mês e que o Rodriguinho já estava contratado. O meu almoço para decidir foi na segunda, depois do jogo do Sport, e eu não fui para o Hilal, não teve conversa com o Hilal, em nenhum momento. A minha conversa, chegou uma proposta no domingo, no dia do jogo contra o Sport, meu empresário falou assim: Paulo Pitombeira, preciso almoçar com você na segunda. Por que soltaram na quarta que eu já ia ganhar 1,5 milhão por mês no Hilal e que o Rodriguinho já estava contratado? A quem falou? Uma fonte. Então, é difícil, cara. A gente já vive num país cheio de problemas, cheio de mentira, e levam para o torcedor muita coisa que não tem. Eu acertei a minha ida para a Arábia Saudita para o Al-Weda, não para o Hilal, na segunda. Na quarta anterior foi noticiado que eu estava certo com o Hilal por 1,5 milhão por mês e que o Rodriguinho já estava contratado. De onde saiu isso? Mas, Carille, tem uma questão que deve ser levantada, que é a seguinte: se uma pessoa cravou a sua saída para o Al-Hilal ou para o Al-Weda antes de você assinar o contrato, não quer dizer que a imprensa, de um modo geral, tenha feito isso. Muitas pessoas noticiaram, e até foi confirmado por uma pessoa da sua família, que você negociava. Se uma pessoa cravou e você tomar isso como a imprensa inteira e como muitas vezes você vem fazendo, outra questão: um técnico falou que alguém mandou, toma cuidado, e aí você concluiu que foi um setorista que acompanha o dia a dia do Corinthians. Porque isso acontece. É isso que vem, né? É isso que vem. Mas por que você está tão incomodado? É você um deles? Não sou eu um deles. Porque o tempo que vocês perdem para ficar com fontes, por que vocês não vão atrás? Porque, Carille, nas redes sociais, por exemplo, na rua, quando te param, acusam o setorista do Corinthians, porque você jogou no ar. Então, por exemplo, eu não fiz isso, mas eu fui acusado nas redes sociais, e acusado. Fui eu que fiz? Não sei quem foi. Então, por que você está preocupado? Agora eu vou te falar uma. Porque você tem atacado a imprensa. Você já falou demais, escuta. Você tem atacado a imprensa. Eu tomei uma pressão no posto de gasolina porque os setoristas falaram que eu barrei a vinda do Drogba. E o assunto nem chegou em mim. Vocês tomam pressão, eu também tomo. Carille, não é verdade. Se você pegar e fazer um compilado, o seu assessor vai pegar, vai fazer um compilado e vai ver como que foi a falar da vinda do Drogba. Se um jornalista... Eu não tinha assessor na época. Não, tudo bem, mas ele pode fazer hoje. Se uma pessoa falou isso, você vai tomar como... Todo mundo que fez um trabalho decente aqui, foi tudo pelo ralo. Se equivocam demais, né? Desculpa, né? Se equivocam demais. Eu sei que você é um dos irritados. Eu não sei porquê. Talvez a carapuça está servindo para você. Esse que é o problema. Pessoal, se continuar desse jeito, nós vamos ter que encerrar a coletiva, Segue. tá bom? Segue. Fábio. Eu não falei que foi você. Serviu? Tô perguntando, serviu? Beleza. Posso, rapidinho? Fábio, falando um pouquinho da partida, qual que é o ponto alto do seu time, na sua opinião, que credencia para essa final contra o São Paulo? E quão fortalecido o Corinthians sai desse jogo de hoje em específico? Quando a gente não acaba não jogando bem, acho que o nível de concentração, né? Os jogadores sem bola se dedicaram demais, cumpriram muito função. Eu acho que o ponto alto dessa equipe acaba sendo a concentração, assim, daquilo que a gente passa. Hoje com bola não funcionou, mas sem bola funcionou bastante. Carille, desculpa, eu cheguei atrasada, eu imagino que você já deva ter falado sobre isso, mas eu queria que você fizesse aí uma expectativa para a decisão contra o São Paulo. Não sei se você já falou sobre isso. O que você espera para essa decisão? Para falar a verdade, quando a gente vem para um jogo desse, a gente não consegue pensar na final ainda, né? A partir de amanhã, São Paulo vem numa crescente, com jogadores com bastante mobilidade. No jogo contra o Palmeiras, agora, por não ter o Pablo, ele acabou não tendo um 9, todos flutuando. Então são opções que ele está mudando. O Cuca chegando agora, com um técnico experiente que é o Mancini, que está ali
ajudando no dia a dia. Mas a gente começa a esboçar o São Paulo a partir de amanhã, a partir de quarta-feira. Ô Carille, você comentou que o seu time jogou mal hoje, né? O que precisa melhorar o Corinthians para essa final na sua cabeça agora? Não só para a final, mas para o decorrer do ano e das competições, a gente tem que melhorar a nossa posse, tem que ficar mais com a bola. A gente está muito vertical, está errando. Hoje, no caso, erramos muito passe. A gente tem que triangular melhor, a gente tem que ficar mais no campo adversário com a bola. Mas isso também é pelo tempo de trabalho e muita mudança no elenco em relação a 2018, principalmente da minha passagem. Mas é algo que a gente tem que melhorar bastante. Carille, aqui. Chamou a atenção o fato do Bozelli ter entrado frio no jogo e ser o primeiro batedor. Eu queria saber, foi um pedido dele? A gente sabe que o Bozelli teve uma situação pessoal, até viajou para a Argentina. E a segunda pergunta, você fala que a proposta não era entregar tanto a bola para o Santos, né? O Corinthians deveria ter tido um pouco mais de posse. Você vê participação sua nisso ou acaba não sendo só dos jogadores, porque você passou e eles não obedeceram? Na primeira pergunta, desculpa. Então, o Bozelli é um dos caras que melhor treinam. E o Gustavo também. Mas quando o Gustavo pediu para substituir naquela altura do jogo, a gente já começou a pensar nos pênaltis, né? Então, eu tinha ele ou tinha o Matheus Vital para entrar. Eu acho que foi com 41 ou 42 que o Gustavo pediu. Ainda tinha mais uns 10 minutos de jogo. Me preocupei com a bola aérea, né? Mas qualquer um ali. A gente olhou a questão do jogo, como estava se mostrando e o Santos estava incomodando na bola aérea. E também a questão do pênalti. E ali ele se colocou para bater o primeiro, né? Tem treinado bem, mas qualquer um que entrasse ia ser um dos batedores. Ia ser ele, o Matheus Vital ou o Richard, que vem treinando bem, eram os jogadores que estavam fora. E a outra? Participação ela é de toda nossa. Eu digo, né, que a responsabilidade de uma vitória e numa derrota ela não é só de um técnico, ela tem que ser dividida. Eu procurei fazer bastante trabalhos de quarta para cá, de aproximação, de triangulação, para a gente ficar com a bola. A entrada do Pedrinho foi por essa questão. Sabia que eu ia perder um pouquinho assim de presença de área, que eu sei que o Wagner tem, mas a ideia era controlar mais a bola para deixar Cleison para o individual ou o Gustavo para uma bola aérea. Mas enfim, nada funcionou, né? Repetindo, muito feliz pela classificação, mas a gente tem que jogar mais se a gente quiser maiores objetivos durante o ano. Carille, aqui, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho da partida do Júnior Urso, porque muitas vezes o desafogo do Corinthians foram em arrancadas dele, em saídas de bola dele. Eu queria saber de você se você concorda, se você acha que ele foi um dos poucos que se salvou hoje na atuação do Corinthians. Não, o Avelar fez um bom jogo, né? Os dois zagueiros fizeram um bom jogo, o Júnior Urso fez um bom jogo, sim, foi um dos poucos que sobressaíram, mas a gente tem que, no geral, quando você tem 4, 5 jogadores abaixo, preocupa e aí o rendimento da equipe acaba sendo muito ruim. Carille, aqui. Acabei de chegar, espero não estar sendo repetitivo alguma pergunta. Você falou que o Corinthians tem que jogar mais. Não gostou muito do que viu do Corinthians, pelo menos no ataque. Mas defensivamente, o Corinthians soube sofrer, soube aguentar essa pressão do Santos hoje. E o que é que você imagina disso, até para o restante da temporada, que vai ser dura na Copa do Brasil, no próprio Campeonato Brasileiro, e vai ter jogos em que o Corinthians vai passar por isso. E para mim eu vi que é um time que aguenta bastante pressão, sem contar aí o goleiro Cássio, que faz a diferença quando a zaga acaba falhando. Acho que falando de Brasil, por tudo que eu estou acompanhando, o time que está mais estruturado hoje é o Cruzeiro. As outras equipes, o São Paulo com mudanças, o Palmeiras, enfim, isso vai... muitas equipes vão ter dificuldade no turno. Acho que é o Cruzeiro e o Inter, o Grêmio teve algumas mudanças, está tendo dificuldade. Mas isso também faz parte do tempo, né? Quando a gente começou um ano aí, 17 jogadores diferentes dentro de um grupo, é uma mudança muito grande. E para isso você
precisa repetir, precisa treinar. Então a gente tem alternado bons jogos com jogos ruins, jogos que você concentra bem, que foi o caso do Palmeiras 1-0, né? A gente só sofreu na bola aérea, na bola rodando não. Hoje a gente já teve dificuldade na bola aérea e também no jogo jogado. É o tempo, cara. O tempo, assim, para o futebol coletivo, ele é muito importante e a gente tem que melhorar e vai melhorar com o trabalho. Obrigada, Carille. Já? O presidente André Sanches vai fazer um pronunciamento. Sem perguntas, tá? Obrigada, pessoal. Bom, boa noite. Pedir desculpa para vocês a discussão que houve, independente da razão de quem. Vamos falar de futebol. O Corinthians jogou mal, todo mundo sabe disso, então nós temos que valorizar a vitória nos pênaltis, sem merecimento, mas a vitória. E vamos deixar essas discussões para depois. Eu acho que o jogo foi bonito, foi bom, e vocês querem mais falar de futebol, tá bom? Ninguém tem pergunta? Melhor.